Lefi é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para todos na manhã desse dia e quero fazer um esclarecimento de uma entrevista que está no capítulo 4 do Evangelho de São João. Tem a epígrafe A Mulher Samaritana. E quero trazer esclarecimento de uma distorção que nós aprendemos de uma forma errada por não pesquisar, não conhecer cultura dos povos, a época, e às vezes ficamos nessa informação desinformada, desconstruída. Mas eu vou ler aqui o capítulo 4 e depois estaremos esclarecendo essa entrevista, desse diálogo que ocorreu naquela época. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E foi passar a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede dar-me de beber a mim, e eu que sou mulher samaritana? Isso era porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Tinha uma diferença aí, uma rivalidade religiosa aí. Mas nós vamos esclarecer esse ponto. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria a ele lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, aonde, pois, tens água viva? Foi a indagativa dela. És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, e bebeu ele próprio, deu seu próprio gado, filho? E respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por isso a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E disse a mulher: dar-me desta água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E disseste com verdade. E disse-lhe, pois, a mulher: vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, vós dizeis que em Jerusalém, o lugar aonde se deve adorar. E disse Jesus à mulher: mas crê que vem a hora, e vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorareis o que não sabeis. Vós adorareis o que nós não sabeis, mas nós
Adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que és o Messias, chamado Cristo, que vem quando vier nos anunciar tudo. E disse Jesus: eu sou o que falo contigo. E aí diz que nisso vieram os discípulos, maravilharam de que estivesse falando com uma mulher, e todavia nenhum deles disse o que perguntar ou o que falara com ela. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Bom, eu quero esclarecer essa entrevista, porque existe aquele que sem conhecimento destrói. O que está bem claro neste diálogo de Jesus. E a mulher samaritana, ou seja, os samaritanos eram um pequeno grupo étnico, religioso, que era originarizado de Samaria, uma região montanhosa do Oriente Médio e situada em torno da sua antiga capital, Samaria. E eram vizinhos rival do sul, do reino do sul, do reino de Judá. Bem, os 5 maridos, eles representavam as 5 nações, tá? Que os samaritanos, tá? Presta bem atenção, se uniram e ajuntaram-se também e adoravam a essas divindades. Mas agora, eles estavam também adorando o Deus de Israel. Ela não servia, mas procurava se achegar, e teve a compreensão no diálogo com Jesus a respeito de uma promessa feita aos judeus. Então, para você ter um maior esclarecimento, eu vou começar a esclarecer que foi o diálogo. Nesse esclarecimento foi que o Monte de Gerizim era considerado sagrado pelo samaritano também. Quando os judeus regressaram, tá, do exílio, os samaritanos tinham já construído o templo e eles acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus. E aí é que vem a resposta espiritual dentro da água da vida, a resposta que era tá falando do Espírito Santo, da renovação, que é como está em Apocalipse 21:6, 22:1, era o que estava falando ali da água. Dá-me de beber dessa água então. E o questionamento, tu não tem com que tirar, e ele diz: se tu soubesse com quem está falando. Então ali a esfera da conversa não era no plano físico, mas era o plano espiritual, que muitos não têm o entendimento. E o esclarecimento que os verdadeiros adoradores não seria no monte, mas a promessa feita por Moisés. Jerusalém tinha o monte Moriá, aonde foi construído o templo de Salomão, mas Jesus, vocês sabem que ele subia e adorava no Monte das Oliveiras. E Gerizim era o monte da bênção. Josué, ele cumpriu a ordem. Ali no capítulo 8 de Josué, do versículo 33 a 35, ele restabeleceu isso, essa ordem, e demonstrando essa promessa das bênçãos, que era do Monte Gerizim, e no Monte Obal, quando foi declarado também
as maldições. Bem, o esclarecimento dos deuses, né? Amenitas, que era Moloch ou Moloque, que também era o seu nome, que vem derivado de um demônio que, na tradição cristã cabalista, como Baal, para vocês terem um melhor entendimento, era o nome do principal deus masculino dos fenícios, que aparece na Bíblia no plural como Balaim, e referência em vários deuses do Levante, como por exemplo Moloque, entre outros povos da Palestina. Observa, Esaú foi chamado de Edom, de Quemos, e era uma divindade, tá? Malaíta. Esses faziam sacrifícios humanos também, conhecido como a estrela negra. Bem, Baal era como citado por um deus principal do panteão dos cananeus. Baal significa, para vocês terem a noção da esfera da conversa, é traduzido também, conhecido como Lorde, como amor, como possuidor ou marido. Aí está a palavra hebraica que passou a designar os deuses e aceita. Ele também o semita, né? Tempestade de Haddad, mas também outras divindades locais eram chamados de Baal. E foi um grande problema em Israel durante parte desse período do Velho Testamento, né? No Antigo Testamento, em canção, a cada cidade tinha a sua divindade local. E por isso, diferentes deuses são chamados de Baal. E no Velho Testamento, como tem esse esclarecimento, esses deuses eram chamados de Baal. E conforme eu dei as traduções, e alguns textos bíblicos usam o plural Balaíns, que se refere a muitas divindades pagãs dos povos vizinhos. Baal era deus da fertilidade, responsável pela chuva, pela cega na terra, que produzia vida, e o resultado da colheita, né, se tornou muito comum no Oriente Médio, e por isso é mencionado em fonte fenícias, babilônica, até aramaica, até as egípcias. E Baal foi citado como filho também de El, aparece como filho de Dagon, os deuses da cultura pelos filisteus. E essa associação também à deusa Acera. Balaão também convenceu o rei Balaque a seduzir o povo de Israel à idolatria. Vocês sabem disso, que está lá em Número 22:41. E na época dos juízes, as edificações dos altares. Mas você vai conferir isso, se você quiser, lá no capítulo 2, versículo 13 de Juízes. No capítulo 6, de versículo 28 a 32, o rei Acabe também, você vai conferir isso em 1 Reis 16:32, 18, 17, né? Mas eu quero falar, dentro dessa situação, o principal, o culpado dessa separação entre o reino do norte e o reino do sul, foi o próprio Salomão. Isso você vai encontrar o referencial da história, da degradação e da decaída espiritual dele, que está em 1 Reis
11, do versículo 4, 5, 6 e 7, e dá continuidade também do versículo 29 a 33, que diz que suas mulheres, na sua velhice, lhe perverteram o coração, e ele construiu altares a deuses estranhos, e isso deixou Deus, né? Deus se decepcionou com ele se deixou-se dominar. A Bíblia diz aqui que na velhice, diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres, olha só, lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa do Sidônio, em seguimento de Malom, a abominação dos amonitas. Fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. E então Salomão edificou ao altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, no monte que estava diante de Jerusalém, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então você vai ver que essa maldade, o versículo 11 diz: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o concerto, os meus estatutos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino, e darei a teu servo. E aqui vai dizer mais, no versículo 29, sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou com o profeta Aías, o silonita, a caminho, que tinha vestido uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou as vestes novas que tinha e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino de Salomão, e a ti te darei 10 tribos. Porém, pelo que terás uma tribo, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, cidade que elegi a todas as tribos de Israel, porque me deixaram e encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deusa dos Moabitas, a Moloque, deusa dos filhos de Amon, não andaram pelos caminhos para fazerem o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Então fica aí esse esclarecimento, que a água viva representava o Espírito Santo, a conversa estava no plano espiritual. Fica aí esse esclarecimento, que marido, tivesse 5 maridos, eram os deuses da adoração que ela tinha, não era a parte física, tanto é que o campo de nível de conversa não é nesse monte, não é aqui, no Monte Gerizim, que tinha uma promessa, não é aqui, nem lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores de Deus adorariam em espírito e verdade. Então fica aí esse conhecimento para você e esclarecimento. Que Deus abençoe nessa manhã. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia.